Vai tomar no seu... Vai. Você gosta de... Não vai dar. Presta atenção nisso aqui. Essa história começa de um jeito e termina de outro inesperado. A minha história se passa em 2007, no litoral norte de São Paulo, numa praia chamada Maresias, onde eu estava passando minhas férias de verão. Ambiente leve, amigas, tudo tranquilo. O corpo tá solto, relaxado, e isso já diz muito. A gente só relaxa quando sente segurança. Por isso que o impacto depois é tão forte. Quando a gente chegou no restaurante, na nossa lanchonete, a gente viu que estava muito cheio. E eu percebi que uma pessoa ilustre entrou na fila de espera. Olha aí. Imponente, assim, ele tava falando alto, um pouco pavão, assim, uma celebridade que eu acho que gosta de ser celebridade. Aqui já tem uma leve mudança. Nada aconteceu ainda, mas algo já incomoda. Tom de voz, pressa, irritação. O conflito começa antes de aparecer. Bom, a gente tava lá esperando o nosso lanche chegar, e nisso, a mulher dele veio em direção à nossa mesa, e ela olhou para as cadeiras que estavam vazias e falou: "Oi, vocês estão usando essas duas cadeiras?" E aí eu que tava pagando a conta, e naquela muvuca, eu falei: "Não mais." E eu acho que ela não entendeu o que eu quis dizer, porque ela não só não pegou a cadeira, como ela fez assim, ó, tá bom. E voltou pra fila de espera meio irritada, assim, batendo perna. Esse momento era simples, podia acabar ali. Só que quando alguém já vem carregado, qualquer coisa vira gatilho. Ela foi falar com o Bilu, e aí ele veio na minha direção. Ele veio na minha direção e agora eu vou ficar em pé. Ele veio assim: "Oi, o que é isso? Não pode dar uma cadeira pra uma mulher sentar, não? O que é isso?" E ele sendo famoso, eu sabendo quem ele era, eu falei: "Não, pode pegar, a gente não tá usando a cadeira, ela pode pegar, a gente não tá mais usando." Aí ele falou: "Ah, bom." E aí pegou a cadeira e saiu. Imponente. E pegou assim. Ela não entende e reage sem esclarecer. Isso acontece muito. A pessoa não entende, mas já responde pelo que sentiu. Isso é projeção. Preenche o vazio com o que já viveu. Agora entra um ponto importante. Ela não sustenta a situação, ela transfere, coloca na mão de alguém. E quem entra? Alguém com mais força, mais presença, quase como: "Resolve isso para mim?" Isso revela um padrão. Quando falta segurança interna, a pessoa busca fora. E tem um detalhe: ela não reage ao fato, ela reage àquilo que despertou nela. Aí eu olhei pra ele e falei: "Moço", eu sabia quem ele era, mas eu não ia chamar ele pelo nome dele. Eu falei: "Moço, pode pegar outra cadeira, a gente não tá mais usando." Que eu fiquei sem graça, sabe? E aí ele olhou pra mim e falou: "Ah, agora também não precisa mais, né, ô mimadinha de m***." E aí eu falei: "Opa, você não precisa falar assim comigo, né?" Aqui muda o jogo. Sai da conversa, vira imposição, vira disputa de poder. Alguém tentando se colocar acima. Nisso, ele virou e falou: "Você sabe com quem você tá falando?" Ele veio assim: "Você é uma mimadinha de m***. É isso que você olha o restaurante lotado, abarrotado de gente, você não pode dar uma cadeira pra uma mulher sentar." Sabe quando você tá vivendo uma coisa muito bizarra que parece sonho, sabe? Eu falei: Agora o ataque fica direto. Tem humilhação, tem invalidação, tem invasão. E tem um padrão nisso. A intensidade sobe até gerar reação. Quando a pessoa responde, ele tenta inverter. A lógica é simples. Eu te tiro do eixo e depois te coloco como problema. Eu falei não mais, foi um mal entendido, ela podia pegar a cadeira. Ele falou: "Ah, você sabe muito bem o que você falou, sua folgadinha." Aqui, o corpo já mudou. Tem reação, é só sobrevivência. Responde sem pensar. E aí ele falou: "Vai tomar no vai tomar no seu vai. Você gosta de No meio do restaurante, No meio do todo mundo restaurante. vendo. Agora aqui entra algo ainda mais forte, exposição. Todo mundo está olhando. Isso ativa vergonha. E vergonha mexe com pertencimento. O corpo sente: eu não tenho lugar aqui. Todo mundo
correndo. O restaurante que tava abarrotado de gente, de repente ficou em silêncio, todo mundo em silêncio. E aí nisso eu vi o dono do restaurante, dessa lanchonete, que indo em direção a ele. E eu vi que ele era o cara que tava meio... Ele vai falar alguma coisa. Tomar providência. Ele vai me defender, ele vai falar, cara, eu acho melhor você sair. Sabe o que ele fez? Passou ele na frente de todo mundo na fila de espera e colocou ele numa mesa do lado da minha. E aí piora. Ninguém interfere, ninguém interrompe, o corpo sente, eu tô sozinho. Isso ativa desamparo. Ela é atacada, exposta, diminuída e continua ali, sem proteção. Nem quem tinha responsabilidade entra. O dono do restaurante não protege, não coloca limite e ainda favorece o agressor. Isso pesa muito, porque não é só ataque, é o abandono junto. Nessa aflição, assim, eu liguei pra minha irmã e eu pensei, cara, cadê a mamãe? E minha mãe dando volta no quarteirão procurando a sua mãe vaga, não né? chegava, Minha mãe né? não chegava de jeito nenhum, assim. E aí, nisso, a minha irmã olhou pra mim e falou, será que a gente liga pro tio Fábio? Mas tem um detalhe aqui, a mãe está ali e do jeito dela, ela tenta ajudar. Liga pro seu tio. Existe cuidado, mas naquele momento ainda não resolve. E isso mostra, às vezes, tem intenção, mas não tem força suficiente para proteger. Aí vou abrir um parênteses rapidinho pra contar quem é o meu tio Fábio. Meu tio Fábio é meu tio, irmão da minha mãe, que é praticamente um segundo pai pra mim. Uma figura paterna mesmo. E eu inclusive, estava hospedada na casa dele nesse verão. Legal. Ele tem casa nessa praia, eu estava hospedada na casa dele. Então, E aí entra uma virada. Diante da ameaça, o corpo ele busca uma referência. E ela sabe exatamente para quem ligar. Isso é vínculo. quando ela falou liga pro tio Fábio, o Bilu, que já tava na mesa dele, ele ouviu e falou, vai ligar pro titio? Isso, liga pro titio. Chora, chora pro papai, chora, chora. Liga pro titio, liga pra polícia, liga. Mal sabia ele que eu estava sim ligando pro meu tio e pra polícia, porque meu tio é policial. Enquanto isso, o agressor continua e ele tenta enfraquecer o apoio dela, porque quem tem suporte não é fácil de dominar. E aí eu liguei pra ele, ele falou, estou aí em 5 minutos. Meu tio chegou, eu tava perto da porta, eu já fiquei em pé, abracei ele, assim, chorando, assim, sabe? Lógico, porque ninguém ficou do meu tadinho. lado. Quando ele chegou, foi assim, alguém tá comigo, sabe? E aí eu apontei o dedo e falei, ele está ali. Foi uma sensação tão boa de vingança, assim. Aí meu tio falou, e aí? Você é homem pra gritar com outro homem ou você só é homem pra gritar com uma menor de idade? Foi, repete. Tudo que você falou pra minha sobrinha, repete olhando pra mim. Vai. E aí ele ficou com essa cara, branco. Agora a dinâmica muda. Ele chega e sustenta a presença. Mesma firmeza, mesmo nível. E o efeito é imediato. A força do outro diminui. Porque agora tem confronto de verdade. E mais que isso, alguém vê, alguém valida, alguém protege. O corpo responde e solta. Nisso, um homem que estava na mesa do Bilu pegou uma cadeira e deu. Foi assim pra dar no meu tio. Ele veio bem sorrateiro, assim, pelas costas do meu tio. Fez assim. Meu tio percebeu, fez... Não se mete que meu negócio é com ele. E tem um momento decisivo. Tento atacar por trás e ele corta. Não é com você. Direto, sem margem. Isso é limite, isso é direção. Ele não entra no jogo, ele encerra. Quando aparece a arma, entra o símbolo de poder. E tudo muda. Quem inflava recua, o pavão fecha as asas. Aí nisso eu vi o Bilu reunindo alguma coragem. Ele falou, veja bem, a sua sobrinha foi muito mal educada. E aí quando ele levantou meu tio, eu vi o Bilu fazendo assim... Meu Deus, que é isso? Eu sou um homem de família, eu sou um homem de família. E a mão sangrando, assim. E aí, o que ele fez? Fugiu, como o covarde que ele é. Ainda tenta sustentar a imagem, mas não consegue. Recebe e foge. Quem sustenta a posição permanece. Aqui, não permaneceu. Bilu correndo... O meu tio, assim, triunfante, com a mão, o punho fechado, eu me sentindo vingada. Aí nisso entra minha mãe e fala, ué, mas não tava cheio? E quando ela fala do que sentiu, não é sobre o que aconteceu lá fora.
é sobre o que aconteceu dentro. Porque ali alguém viu, alguém tomou posição, alguém protegeu. E isso muda tudo. Porque quando alguém te enxerga, algo dentro se reorganiza. E aí faz sentido. Não é só questão de vingança, é reparação. Percebe o percurso? Você foi vendo sem precisar de rótulo. É assim que começa, discreto, aceito e quando vê, já foi. O problema, ele não começa no grito, começa no que passa despercebido. Se isso já apareceu na sua vida, talvez não seja sobre o outro, talvez seja sobre o que você permite. E fica a reflexão, ele mudou? Ou só recuou diante de alguém mais forte? Isso merece ser olhado.